Christo, do grego, né, que leva para a raiz Cristo, Krishna, que é a mesma raiz. É aquele que é jungido, aquele que é unido a Deus. Tá? Então, o que a gente vai fazer é exatamente uma unificação crística do nosso ego, onde não mais terei a minha vontade, não mais será a sua vontade, e sempre a vontade do Pai. Né? Porque se eu tenho vontade, é o meu ego se manifestando. Se eu atendo e entendo a vontade do Pai, na realidade, eu estou fazendo o quê? Uma unificação da minha compreensão enquanto individualidade com a mônada, né? Que é exalada exatamente como essência nossa. Então, a naturalidade do desenvolvimento, a evolução do espírito, faz com que essa representação do ego aqui acabe se fundindo na união crística, e a união crística nada mais é do que um modelo para nós. Né? Toda vez que você nega esse modelo, você na realidade passa a ter dor. Né? Por quê? Porque o seu ego, o seu comportamento, né, a sua compreensão tem que estar de acordo com o modelo crístico. E aí a gente lembra de Jesus, que foi o grande exemplificador, né, dessa necessidade. A partir desse momento, você caracteriza aqui um espírito bom. Um espírito aqui onde o mal já não predomina nos seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras. Aqui o espírito imperfeito, ainda você vê que é necessário ele depurar num mundo de expiações e provas. Aqui não, aqui já são, né, espíritos mais evoluídos, como é o caso, por exemplo, do planeta Marte, né, onde os espíritos lá são bons, não tem mais espírito imperfeito lá. Né? Então a gente começa a ver que a tendência natural nossa é o quê? É a unificação para chegar na essência. Por isso é que a gente diz que Jesus foi o único espírito puro que a gente conheceu, porque ele e o Pai eram um. O Pai age em mim como eu ajo no Pai. Então, quando ele fala isso, eu e o Pai somos um. Ele está falando disso aqui, ó, né, dessa união que, devido à sua evolução, porque Jesus um dia foi um espírito imperfeito também. Ele, como todos nós, passou por um processo de evolução. Né? No mundo, ou no universo crístico, no conceito universal de evolução, ninguém é privilegiado, ninguém nasce com melhores condições. Todos nós nascemos iguais e temos a mesma oportunidade de evolução. Então Jesus foi um espírito, né, que está aí muito antes do Big Bang, né, onde a ciência vai entender que o Big Bang, na realidade, é só um ciclo que recomeçou, mas aí Jesus talvez tenha sido já formado, né, em muitos outros Big Bangs passados. E um dia a gente vai chegar a esse estágio aqui, onde a gente vai poder dizer, eu e o Pai somos um. Né, onde você é a própria centelha divina, onde a mônada, o Atman, né, como é conhecido no mundo hindu, ele é a representação da sua individualidade. Tá? Então a gente viu isso. Alguma pergunta em relação a essa evolução? Né? Essa mesma evolução, a gente poderia levar ela em consideração, que ela começa lá atrás, ó. Onde é que está? Só Deus sabe, né? Onde foi parar, mas vamos ver se eu consigo achar aqui. A gente viu o descenso energético, né? Aqui, ó. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, no reino mineral existe a presença de Deus. O amarelinho é a centelha crística, é a mônada que ainda está se aperfeiçoando para um dia ser individualizada. Né? Então, desde o momento, né, de toda a criação do Pai, desde o reino mineral, o que você começa a verificar são momentos que a gente ainda não consegue identificar, mas que traduzem a presença de Deus. Por isso você entende Deus como onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo que se passa porque ele está presente em tudo. Né? Então quando você tem, por exemplo, no reino vegetal, aqui começam os instintos, né? Assim, a gente vê, você pega uma planta e bota ela colada na parede, o instinto dela é crescer para onde? O lado contrário, né? Ou então buscar a luz. É o instinto dela. Começa exatamente aqui. Né? Posteriormente, se você vira essa planta, né? Ah, tadinha, está crescendo só com um lado, eu vou virar aqui para lá. Aí você simplesmente está esquecendo que ela projeta o seu duplo etéreo para que ela possa crescer. Toda vez que uma planta cresce para um determinado momento, para um determinado local, ela projeta primeiro o duplo etéreo dela, para depois, né, o duplo etéreo servir como matriz para ela ir jogando, né, as ramificações físicas que a gente consegue visualizar. Tá? Então, posteriormente, você tem o reino animal. Né? Esse reino animal aqui,
Na realidade, para falar de animais, a gente teria que ter assim, umas 3 ou 4 aulas específicas. Por quê? O reino animal, ele está muito, 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 muito distante do reino hominal. São bilhões e bilhões de anos. E outra coisa, um animal no planeta Terra, quando ele atinge o estágio de evolução máximo dele, ele vai se tornar animal em outros planetas. Quando, na realidade, ele já passa a ter formas de se comunicar, onde ele já começa o processo, vamos dizer assim, muito sutil para a individualização futura. Porque a individualização só vai ocorrer no reino hominal. É aqui que ele é chamado de espírito. Então você dizer, o espírito habitou o reino mineral. Não, não é isso. O princípio inteligente, que posteriormente, com a evolução, se torna individualizado, é que vai ser chamado de espírito. Né? E aí o espírito encarnado é a alma. Então, na realidade, esse processo evolutivo, como diria Emmanuel, do átomo ao arcanjo, o princípio é o mesmo, que é o princípio inteligente. Porém, quando ele chega no reino animal e esgota a possibilidade de evolução nos nossos mundos, aqui, no caso de expiações e provas, ele vai para mundos mais avançados, para que ele continue seu aperfeiçoamento, e quando ele esgota a sua evolução como animal nesses mundos avançados, ele está pronto para uma nova fase, para um novo reino, que é o reino dos elementais. Né? Os elementais todos estão ligados ao quê? À natureza. Elemental do fogo, elemental da água, elemental do ar, elemental da terra. Né? Então os elementais são exatamente aqueles trabalhadores braçais que os arcanjos, os anjos, os grandes arquitetos siderais fazem a construção, né, dos universos, dos planetas, né, faz a temperatura ideal, quando o planeta Terra é criado, né, depois dele ter saído daquela bola de fogo e ter resfriado. Então, a criação da temperatura, aquilo é feito pelos silfos, pelas sílfides, né, a relação das salamandras, né, controlando, né, a diminuição do fogo, os duendes, os gnomos, fazendo o controle da terra, para que a vegetação possa surgir, as fadinhas capturando energia do sol e transferindo para os vegetais. Então, essas coisas que a gente pensa que na realidade faz parte de crenças de povos passados, tal, na realidade elas têm sim um quê de verdade. Então, o reino elemental, ele é feito de seres que estão num estágio vamos dizer assim, primordial, um estágio muito importante, que é o estágio de unificação e de polarização. Porque quando ele chega no reino nominal, né, onde ele vai ser individualizado, ele tem que definir já as suas polaridades. Essas polaridades são definidas aqui no reino dos elementais. Os elementais não são bons nem ruins, né? Mas é assim, o Libertação, vocês estão até estudando, em determinado momento que passa uma tropa, né, de elementais, e André fica assim, assustado, e aí pergunta, mas quem são eles? Ele fala assim, eles não têm um nível de consciência que a gente acredita, né? Mas eles podem ser manipulados, e são manipulados. Só que o processo kármico de um mago negro, quando manipula um elemental, é muito grande. A responsabilidade de você manipular um elemental, seja uma salamandra para queimar um ambiente deletério, sejam silfos, né, para retirar miasmas de um local, né, eles vão te atender. Se você souber trabalhar, eles vão te atender. É muito comum. Eles são puiris, né? Ele não tem essa consciência. Eles não têm a consciência, por isso eles não têm karma. Né? O elemental não tem karma. Mas assim, quem é culpado é quem manipula de forma equivocada esses serizinhos que na realidade vão se tornar homens como nós. Vão ser individualizados. Mas o que separa isso, quem disse isso é Ismael, num livrinho chamado Planeta Terra em Transição, são bilhões de anos. Então essa coisa de dizer, não, meu cachorro, eu sinto que na próxima encarnação ele vai voltar como gente. Nossa, isso é uma besteira, pelo menos pela ótica espírita. Né? Pode ser que outras crenças, tal, não, Bechara, você está enganado, meu cachorro, eu sinto inclusive que ele já foi gente, aí ele deve ter feito uma besteira e voltou como cachorro. Não vou aqui brigar com ninguém que se acredita nisso, mas dentro da doutrina espírita, utilizando Kardec como base, a gente sabe que isso não é verdade. Né? Então você tem outros espíritos, como Ismael, né?
nesse livrinho Planeta Terra em Transição, que explica que o que separa o animal do hominal é a mesma distância que separa o homem do anjo ou do arcanjo. São bilhões e bilhões de anos, contando aí pela nossa interpretação, né, que ano para o terráqueo não é igual a ano para o marciano, que não é igual a ano para o jupiteriano, por aí vai, né? Então, isso aqui é importante, né? Tem vários livros hoje que falam bastante sobre os elementais, e os elementais, eles são passivos de serem manipulados, e a responsabilidade da manipulação é sua. Você pode sim atrair, a gente, quando eu faço uma prece, com uma invocação de uma vela, eu utilizo a chama da vela, na relação eletromagnética, nas espirais helicoidais, e canalizo as salamandras para queimar ambientes que a gente vai trabalhar. Eu faço isso na minha casa. A vela que fica acesa não é para o meu anjo da guarda, para o meu mentor, nada disso, que a gente não precisa desse tipo de luz. Na realidade, ali é simplesmente uma forma de invocar, ou evocar um ou outro, as salamandras. Eu tenho um protocolo que eu trabalho na invocação de salamandra, que eu falo assim: em nome de Deus, em nome de Jesus, com autorização de Metatron. Metatron é um arcanjo, é o comandante dos comandantes das falanges dos elementais, é Metatron. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Metatron, decreto que o flamejar dessa chama possa atrair as salamandras, queimando e depurando nesse ambiente toda e qualquer energia qualificada que aqui esteja ou penetre, também servindo para me conectar ao sagrado, fazendo-me entender a necessidade de orar e vigiar, que assim seja e assim é, com a graça de Deus. Então, quando eu falo isso com fé, com determinação, meu padrão vibratório aumenta, e as salamandras, elas têm essa conectividade, porque nós temos essa capacidade, e elas atendem imediatamente. Então, se você evoca as salamandras para fazer uma limpeza, uma higienização do hospital, de um local, elas vêm. Você pode evocar também para fazer besteira, como os grandes magos negros fazem. Quando eu invoco os silfos, então são ligados ao ar, aos ventos, para poder purificar determinados ambientes. Quando a gente invoca, por exemplo, as ondinas da água, para que a água possa libertar ou varrer, uma forma de higienização alguma área, tudo isso na realidade é atributo de responsabilidade sua. O que você está fazendo com esse conhecimento? Quanto mais conhecimento tem, mais te será cobrado. Quanto mais te foi dado, mais te será cobrado. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente começa a ter acesso a determinados conhecimentos. E detalhe, eles não só existem, mas como funcionam. Então quando você faz uma invocação de um elemental, ele realmente se apresenta para o trabalho. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai, na realidade, protocolar, o que você vai exigir de trabalho deles. Porque eles enxergam os homens como os homens enxergam os anjos. Nossa, eles são admiradores. Mas eles são muito manipulados. Nos grandes livros, o Abismo do Ranieri, a própria Libertação, você tem muitos livros que narram como esses irmãozinhos são manipulados por seres mais inteligentes, pelos dragões, por exemplo. Maria Modesto Cravo é um clássico chamado Os Dragões, são capelinos que vieram para cá, são irmãozinhos que estão se deteriorando, e a maioria já migrou para fora do planeta, mas assim, os dragões eram muito convictos nessa manipulação de utilização dos elementais. E os elementais, eles foram utilizados pelo nosso grande arquiteto sideral, quando constrói o planeta, Jesus, utilizando o quê? As falanges de arcanjos, de anjos, para comandar eles em trabalhos de aquecimento das calotas polares, o deslizamento das calotas para se harmonizar, para criar montanhas. Então, cada um de acordo com a sua característica de interseção junto à natureza. Sara, você falou do reino animal, que ainda não existe uma individualização, E cada animal vive uma experiência diferente. Quando eles desencarnam, eles voltam para um conceito de alma-grupo. Essas experiências ficam na alma-grupo. Fica na alma-grupo. E eles são praticamente, quase que bate e volta. É questão assim de 1 mês, 2, 3 meses no máximo, desencarnou, o animal volta porque ele precisa de uma nova experiência. Porque no fundo é essas experiências que vão dando a ele o quê? Uma atmosfera para melhorar o quê? O instinto. As emoções, antigamente se dizia que o animal não tinha inteligência, Aí depois que você começou a ver alguns animais
que atendiam até chamados, né? Tem um outro dia na internet um animal que o cara fala assim, pega uma cerveja pra mim. Aí o cachorro vai lá, abre, pega a cerveja, entrega pro cara. Agora pega o jornal, porque eu ia lá pegar o jornal. Aí tu, caramba, ele foi adestrado, mas você nota que não é só emoção. O cachorro, o cavalo, né? O porquinho, né? Aquele animal que você cria com estima, com amor, com carinho, ele responde isso a você. Eles têm sim um processo de emoção e tem um processo também de sentimento, né? E começa a ter as primeiras experiências de amor, de fidelidade, essas coisas todas. Então, todas essas experiências vão formatando o que posteriormente vai chegar na individualização, né? A individualização caracteriza pelo quê? Pelo ICILIAF, né? Olha lá, ó. ICILIAF. Individualidade, consciência, inteligência, livre-arbítrio, imortalidade. O ser é aperfeiçoável, tem forma e é indivisível. O que é alma-grupo mesmo? Alma-grupo é quando você tem normalmente animais, né? E quando retornam ao reino, né, dos espíritos, quando retornam ao mundo espiritual, eles são agregados, né, numa alma-grupo. Não existe uma individualização, uma alma individual. Ah, isso aqui era o meu cachorro, isso aqui era o meu gato, né? Apesar deles viverem, né, e se apresentarem como animais em alguns locais, né, que a gente conhece como Nosso Lar, né, tem alguns locais, mas a experiência deles no mundo espiritual é muito curta, porque eles precisam do choque na matéria para dar continuidade à evolução. Tá? Posso tirar só uma dúvida Sim. naquele outro slide que você estava? O anterior? Desculpa só se eu estiver falando alguma besteira. Não. Mas em algum momento, então, nós, como espírito, já fomos elementais. Sim. Em bilhões. Em algum momento nós já Nós fomos já uma fomos. pedra. Sim. Entendi. Entendeu? Porque na realidade, tudo evolui. Este princípio inteligente que não está manifestado no mineral, ele vai passar com o tempo, de acordo com determinadas relações de temperatura, ambiente, pressão, tal, e ele começa a se caracterizar. Se você olhar os híbridos, sempre vai ter um híbrido entre o reino mineral e o vegetal, entre o vegetal e a terra, e o animal, entre o animal. Aí você fala assim, então, os híbridos são comuns, né? Já tem mais de 10 anos que provou que o ser humano, na constituição dele, né, de DNA, a origem principal do ser humano é a esponja. É real. Isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, né? E aí você fala assim, puxa, então todo mundo aqui tem um certo parentesco com o Bob Esponja. É verdade. Né? A esponja é a origem, né? Eles fizeram um sequenciamento de DNA e viram que exatamente o que dá origem à estrutura do DNA humano é exatamente a esponja. E está até hoje aí, né? Principalmente em Galápagos, né? Onde o nosso querido Origem das Espécies, qual é o nome? Charles Darwin, né? Conseguiu estruturar aquela quantidade de animais e de seres, né? Que ele fez lá. Então, hoje em Galápagos você vê ainda esponjas que são exatamente os primórdios da sequência do DNA humano. Né? Então isso é real. Bom. Bechara, antes de você estar voltando para os elementais, podemos então concluir, porque tudo que Jesus praticou tem uma explicação, apesar que naquela época não conseguimos entender e hoje também a gente não conseguia. Aquela passagem bíblica em que Jesus ele está no barco, tranquilo, e começa a se formar a tempestade, aí os apóstolos... Acalma-te, ondas. Isso. Ele falou para as ondinas. Não é. Imagina se Jesus ia falar com a água, né, para pegar a água, né? 2 moléculas de oxigênio, de hidrogênio, uma de oxigênio. Ele não vai falar com a água, porque a água não tem, mas os elementais recebem comando. Acalma-te, ele comandou as ondinas. Né? Quando ele, na realidade, está no saguão da casa de Deus, né? Na casa do Pai, né? Que ele queria ir a Caifás, né? O que ele faz? Ele aciona os silfos derrubam aquilo tudo, né? Com o vento. E Pedro, né? Narra que saíam faíscas da mão dele. Por quê? Porque muitas coisas pegaram fogo. Ele ativou as salamandras. Então a capacidade de Jesus, imagina Jesus violento, jogando coisa pro alto, dá para imaginar? Possível, né? Mas a capacidade dele de acionar os elementais era muito grande. Então ele acionar os silfos é comando mental. Né? Derrubem tudo. Um caboclo, né? Quando vai incorporar, quando ele se apresenta às vezes no terreiro, ele chega, começa a gritar e
palhaçada, né? Quem não conhece fala isso, não tem nada de palhaçada. Ele está... É o som, é uma forma de invocar os elementais. Né? Uma Maria Padilha, quando dá uma gargalhada, aquela gargalhada, o espectro da gargalhada, é para impactar o campo áurico da pessoa que está à frente, para dissipar as energias. Então, nada é por acaso. Né? A gente, às vezes, não estuda outras religiões, né? E acaba pensando que é porque a minha religião é melhor. Não tem melhor religião. Né? A melhor religião é aquela que te serve para o nível de compreensão para a qual você está preparado. Essa é a melhor religião. Então, tem pessoas que se enquadram perfeitamente, né, na igreja evangélica, outros não, preferem ir para Umbanda, outros para o espiritismo, outro para a linha da fraternidade branca, a cada qual segundo a sua capacidade de compreensão. Por isso a gente nunca deve criticar as religiões, porque na realidade, de uma forma ou de outra, uma forma às vezes mais primária ou mais bruta, elas todas conduzem ao caminho do sagrado. Tá? Vai depender realmente da compreensão de cada um. Né? Então imagina a gente falando de química e física para explicar um fenômeno mediúnico para uma pessoa que não tem um nível de instrução, né, que possa acompanhar. Chega a ser até covardia. Né? Você pode falar isso talvez de uma casa espírita, porque Kardec era muito ciência. Né? Kardec era um tremendo professor e estava muito voltado à ciência. Então, quando então eles fazem esse... Tipo, às vezes eles fazem um som, né? Os caboclos. Eles fazem, às vezes, quando começam e quando terminam. Seria então, tipo, para fechar, então, tipo, o trabalho? Eles estão, tipo, eu poderia dizer, fazendo a abertura do chamamento, né? Às vezes eu faço um ponto riscado. Eu, quando eu trabalho, às vezes incorporado, quase sempre eu faço um ponto riscado. E é um ponto riscado com uma estrela de 5 pontos. Quase sempre. Porque a estrela de 5 pontos, dentro da cultura de pontos riscados, ela é a representação de Oxalá. Oxalá não é Jesus. Orixá não tem nomenclatura nem individualização. Né? Os orixás são forças de Deus, vamos dizer assim, são raios, ou vamos chamar assim, poderes emanados da presença de Deus. Os orixás são isso. É porque a gente tem dificuldade de entender, eles vão associando, né? Então a vibração de amor máximo, que o pessoal chama de Oxalá, e reverencia Jesus para estar associado, na realidade Oxalá não é Jesus, como Ogum não é São Jorge. Né? É uma forma que eles foram encontrando das pessoas entenderem que na realidade isso são forças emanadas da vibração da mente de Deus, vamos colocar assim. Né? Então os orixás estão presentes, né, no nosso cotidiano, todos nós sofremos influências dessas irradiações cósmicas que na realidade nos alimentam e nos dão essas possibilidades. Então as pessoas quando não entendem ou não estudaram bem isso, fazem às vezes críticas desmedidas e a gente costuma dizer, olha, cuidado, porque às vezes você não conhece essa área e vai começar a falar coisas que na realidade não vale a pena. Né? É bom você estudar, quando você não entende uma área, você fala, eu não entendo bem disso, até gostaria de entender melhor. Né? Quando a gente fala, eu vou botar aqui o vídeo da Arruda, um professor de filosofia, físico, falando da Arruda, né? Por que a Arruda funciona? Aí tu fala assim, puxa, é uma besteira, né? E vai lá e a pretinha velha pega a Arruda e começa a bater no cara. Isso é besteira? Não é besteira não. Se você fizer um estudo da periferia, como é formada a Arruda, você vai reparar que a ordem de formação da periferia que forma a folha, ela tem a mesma estrutura da nossa derme e da nossa epiderme. Então, ela cria um campo eletromagnético e gravitacional, ou seja, ela puxa as energias densas. Né? Eu boto um vídeo depois de um professor de filosofia, que é físico também, explicando isso. Né? Você fala assim, então tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Né? Quando você vê um mito que vem atravessando séculos, ou não, a vovó fazia isso, minha avó não tomava remédio, ela se tratava só com coisa do mato. Né? Se você olhar hoje a medicina Ayurveda, né, que é estudada na Índia, né, eles fazem chás que são poderosíssimos, tem um princípio ativo muito mais efetivo que muitos remédios químicos, aí que acabam melhorando de um lado e te bombardeando de outro. É assim? Então, todas as doenças da natureza se encontram na natureza. Toda doença que o ser humano desenvolve, existe uma planta, existe uma flor, ou existe um caule que é capaz de curar aquela doença, ou pelo menos minimizar
o avanço dela. Isso é real. Né? Então você tem hoje N cursos, né? Nessa área de fitoterapia, essa área de entendimento da homeopatia, né? Homeopatos, né? Semelhante por semelhante se cura. Isso é um princípio espiritual. Né? Como é que acontece no umbral profundo? Você bota lá espíritos muito trevosos para conviver com espíritos de luz para aprender? É assim? Sim ou não? Não. Você bota o quê? Trevoso com trevoso. Semelhante com semelhante se cura. E um é mais egoísta que o outro, um é mais orgulhoso que o outro, e eles vão quebrar o pau até que um começa a perder, o outro começa a ganhar, mas aí vem o outro e submete também a perda, e semelhante com semelhante se cura. Né? Então, Hahnemann, quando foi estudar homeopatia, ele começou a ver isso. Poxa, peraí, se eu dou um princípio que retroalimenta a própria doença, eles são semelhantes, não por si só eles vão o quê? Se antagonizar e você inicia o processo de cura. A homeopatia, quando Hahnemann pensa a homeopatia, exatamente esse é o princípio, né? Homeopatos, né? É semelhante com semelhantes, se atrai e se cura, ok? Então, essas características, né, dos atributos do espírito, isso é que caracteriza o quê? A nossa chamada, né, individualidade. Quando o espírito adentrou o mundo hominal, ele passa a ter esses atributos aqui. E se eu olhar, o que vai formar a minha mente são esses atributos, ó. A consciência, a inteligência, o livre-arbítrio. Né? É o sil do Iciliaf. Isso é que vai formar a mente. Por isso que eles não conseguem nunca capturar a mente. Você vê o cérebro, né? Você vê as áreas do cérebro, do córtex cerebral, do encéfalo, não sei o quê, mas a mente em si, o ser humano não consegue ainda entender bem, né? Quando ele quer analisar somente pela ótica da física. Porque a mente não é uma coisa física. A mente é uma coisa subjetiva, que está ligada ao quê? Ao nível de consciência. Como é que você tangibiliza o nível de consciência? Você tem que demonstrar, através das suas atitudes, palavras, né, e pensamentos, pela tua inteligência e pelo teu livre-arbítrio. Então, isso é que vai formar a mente humana. Ok? Então, a gente viu aí os estados ascensionais, né? A gente começa aqui, ó, lembrando o seguinte: toda vez que você entra num processo de captura de energia, a gente vai falando que nós somos um sistema aberto, trocando energias o tempo todo com outro sistema aberto. Então, a energia, quando chega, né, ela chega por onde? Pela respiração. Então, respirar é a mola mestre do início de um trabalho de aquietar a mente, do início do trabalho mediúnico, de todo o trabalho de transe mediúnica, de todo o trabalho de meditação, começa com a respiração. A respiração é muito importante. Então, vai chegar o tempo que as crianças, já está chegando, as crianças vão aprender a respirar na escola, né? A conter um impulso desequilibrado, né? E não precisa fazer grandes pranayamas, né? Ou fazer um determinado mudra para você fazer isso. O simples fato de você respirar no padrão 1, 2, inspirou, prendeu, solta o ar no dobro do tempo. Então eu inspirei, soltei no dobro do tempo. Isso a gente chama de padrão 1, 2. Se você faz isso por 3 minutos, não precisa nem fazer nenhum tipo de mudra. Né? Ah, não, eu quero fazer um mudra, que eu já vi aqui, ó, olha que legal esse mudra, né? Para fazer polarização de narina. Não, mas isso é complicado, bicho, eu não consigo nem juntar meu dedo, né? Como é que eu faço? Só inspira e expira profundamente, procura fechar os olhos para aumentar a capacidade de atenção. Bechara, eu não consigo porque a minha mente não para. Né? O Daniel Goleman escreveu Inteligência Emocional, ele deu um livrinho de meditação fininho, que ele dá uma base de que quando a gente ensina respiração, vai iniciar um curso de pranayama para criança, a gente ensina isso para a criança, que é assim, fala assim, olha só, se a sua mente está muito inquieta e você quer começar a aprender a meditar, então quando você inspirar, você pensa assim, ó, para dentro, para dentro, para dentro. Quando você expirar, para fora, para fora, para fora. Então, em vez de você ficar pensando um monte de coisa, canaliza a tua mente para pensar exclusivamente nisso. Porque meditar não é você esconder os teus pensamentos, é você observar os pensamentos. Ah, entrou um pensamento aqui, observa, deixa ele passar, ok. Tem uma hora que a meditação vai se fazer entre um novo pensamento que vem e um novo pensamento que vai, teve um gap. Esse gap que é a meditação. Então, a tendência natural, com a repetição, isso vai aumentando. Né? A meditação tem N benefícios para o ser humano, principalmente para o cérebro.
Né? E, então, essa fase de você aprender a respirar, né? Para dentro, para dentro, para dentro, para fora, para fora, para fora. Depois que a criança já mentalizou isso, você fala assim, agora quando você inspirar, você vai sentir que quando você inspira, o ar vem frio. E tio, é mesmo, quando você expira, o ar está quente. Então ele começa a ver a temperatura. Aí daqui a pouco a gente vai falar da velocidade. Então você vai inserindo, não só na criança, mas também no adulto, as formas de percepção, para que ele aumente a sua capacidade de atenção e concentração. Porque no fundo, né, quando a gente quer realmente fazer um processo de reforma íntima, você tem que ter o que a gente chama de ACIV. O que é o ACIV? Atenção, concentração, intenção e vontade. Então começa onde? Na atenção. O que é você estar atento? É você perceber o que acontece. O que é você se concentrar? Eu estou focado nisso, eu vou fazer isso. Então eu vou respirar só. Eu estou atento aos meus pensamentos, mas eu estou concentrado em apenas respirar. Né? Qual é a intenção? A intenção é eu me reequilibrar. Está acionando a vontade? Plexo da vontade? Estou. Estou com vontade, eu vou fazer isso, eu vou ficar mais tempo aqui. Cada dia eu vou ficar... Então você vai se reeducando e você vai realinhando o quê? As estruturas energéticas do teu corpo sutil, que são os chakras. Então isso é um processo de treinamento. Você conhece alguém que ficou bom, que não treinou? Para pensar. Todo mundo que se torna bom em alguma coisa, treinou. A gente parece que esquece que a mente tem que ser treinada. É como a gente costuma dizer. O que é a mente? Né? Fazendo uma paródia aí. A mente é um macaco bêbado, mordido por um escorpião dentro de uma loja de louça. Ela é muito ruidosa. Aí a gente fala assim, bicho, eu não consigo meditar porque minha mente não para. Eu penso 300 coisas. Aí você começa, então é o seguinte, quando você inspirar, você só vai pensar para dentro, para dentro, para dentro. Quando você expirar, para fora, para fora, para fora. Faz isso bastante vezes. Daqui a pouco você vai ver que quando você começar a fazer a inspiração e a expiração, você já está pensando nisso. Opa! Iniciou o processo de aprender a meditar. Na verdade, a gente tem que ficar no momento presente, né? E isso, o nome já diz, né? Presente, ó. Deus está te dando um presente. Aí as pessoas ficam sempre projetando o que vai acontecer no futuro, ou vivendo as mágoas ou problemas do passado. Ou às vezes até das vitórias do passado. E não fica no presente, Não que fica é no onde você tem presente, que ficar. que é onde você tem que ficar. E o nome já diz, presente. O presente é um presente. Porque você pode fazer tudo. Você não pode voltar atrás e mudar o que aconteceu lá atrás. Mas você pode hoje fazer um novo futuro. Não é assim que a gente aprende? Então o presente é um presente, porque a cada dia o sol nasce. Né? A cada dia você tem uma nova oportunidade para recomeçar tudo de novo. Mesmo que no dia anterior você tenha feito tudo errado. Então esse contexto, né, ele inicia exatamente pelo ritmo da respiração. Quando você inspira, você traz o oxigênio e junto você traz o prana, que a gente já viu, tem vários nomes, né? De acordo com a cultura, energia chi, energia ki, né? Cada um chama do que quiser. Mas esse prana, ele tem o quê? Ele penetra nas canaletas que a gente chama de nadis. O que são as nadis? São canaletas bem fininhas que na Índia a pessoa chama de pétalas, né? Então, por exemplo, o Sahasrara, que é o chakra da coroa, tem 972 pétalas, que na realidade são 972 o quê? Nadis. São filtrozinhos, são canaletas que absorvem a energia. Então, se eles absorvem, eles filtram. Então, uma energia, quando vem para aqui por cima, ó, ela tem um padrão vibratório muito alto, porque ela é muito filtrada. Uma energia, quando vem por baixo, que é o Muladhara, né, que é o chakra da base, ela é muito densa, porque só tem 4 pétalas, só tem 4 nadis, ou nadis. Né? Então você fala assim, caramba, a gente tem que aprender a lidar com essas energias. Então, depois que elas vão fluir pelas nadis, né, que são esses canais energéticos, a gente entende que temos, né, tem determinados manuscritos que diz que a gente tem até 72 mil nadis. Tá? Mas o que importa para nós, desse processo de aprendizado, para a reforma íntima, é entender que nós temos 3 principais. Que é o Sushumna, que está onde mesmo, hein? Enterrado dentro da medula espinhal. Né? Tem o Ida e o Pingala, que vão serpenteando, né? Que forma aquele símbolo da medicina, que é o caduceu. Né? Então, foi inspirado nisso. Então, a Sushumna no centro e serpenteando de um lado, como se fosse uma serpente, que vai terminar aqui, ó, na altura do Ajna, né? Aqui é o Ajna, aqui é o Guru Chakra, né? E aqui o Lalana, que é que te dá o
é o chakra da consciência de existência. Então esses chakras, por exemplo, na doutrina espírita, eles não estudam isso. Até porque o conhecimento da doutrina espírita sobre chakras foi trazido pelo Leadbeater, né? Num livrinho dele lá chamado Chakra, vermelhinho, de 1923, se não me engano. Quem levou o Leadbeater, né? O Leadbeater era um bispo anglicano. Quem leva ele para a Índia, para os ashram da Índia, é Helena Blavatsky. Era considerada a grande bruxa do século XIX, uma mulher com uma mediunidade absurda, inteligente pra caramba, e ela olhou aquele bispo anglicano e falou assim, esse cara é inteligente, vou levar ele para lá. E muita gente fala assim, o Leadbeater fez um desserviço para o mundo espírita, porque ele não considerou Swadhisthana, que é o chakra sexual, e botou o chakra do baço. Tá? Aí você fala assim, por que ele fez isso? Primeiro, o chakra sexual e o chakra do baço, eles têm o mesmo número de nadis, são 6. E eles têm o mesmo padrão de coligação energética. Eles estão ligados. Então, mesmo que o espírita, quando está dando um passe lá, né, ele sai normalmente do chakra do baço e já vai direto para o plexo. E o plexo não é aqui. O plexo é aqui, em cima. Né? Então você tem um chakra umbilical ainda aqui, você tem um chakra sexual aqui, na altura do pulso, e tem um chakra da base. Então, quando a gente trabalha com cura, por exemplo, né, e vocês vão ter essa oportunidade de fazer isso, a gente trabalha com 11 chakras. Mas por que na cultura hindu eles só falam 7? Por que o André Luiz só colocou 7? Eu vou mostrar um quadrinho para vocês entenderem isso. Mas quando você vai trabalhar, por exemplo, num passe, né, dentro de uma casa espírita, num salão, o processo ali não é um processo que você está fazendo um tratamento ou uma cirurgia. Né? Você está ali fazendo o quê? Uma higienização. Um equilíbrio para aquela pessoa. Né? Muitas vezes você tem, no Rio de Janeiro, tem um centro chamado Tupiara, que a pessoa ganha o passe, mas quando o médico está trabalhando, ele nota que precisa de algum tratamento, algum trabalho mais efetivo, convida a pessoa para um processo de cirurgia. Né? E olha que são mais ou menos 300 médicos trabalhando ao mesmo tempo. Né? Com um galpão que atende por sessão 4.000 pessoas. Então você fala assim, caramba, então quando eu vou dar um passe no salão público, o objetivo não é ali um tratamento espiritual, uma cirurgia, não é isso, é higienização, harmonização. É assim? E aí quando você nota que aquela pessoa está precisando de um tratamento mais efetivo, você convida lá, eu queria convidar você para o processo de tratamento da casa, tal. Então, normalmente é assim que se processa. Então, é interessante você entender essas 3 nadis, que são as principais, e em cima dela que a gente canaliza as energias. O Sushumna, que é o canal central, no Sushumna, a partir do Sushumna, se encontram os talos energéticos de todos os chakras. Todos eles, é como se fosse o velho Chico, né? Tem até essa novela aí, que é um rio muito grande, onde tem muitos afluentes. É como se o Sushumna fosse o velho Chico. Ele tem muitos afluentes, né? E todos eles têm vida. Né? E todos eles acabam nutrindo alguma área. Né? Então, quando você energiza apenas o Sushumna, você está energizando os talos energéticos. E o talo energético, como se fosse um cone, né? Aqui, ó, aqui é o centro e o talo está aqui. E o chakra está aqui com a boca para cá. Né? Quando você energiza ele irradia, ó, o chakra todo. Então, às vezes, né, se alguém já viu o Divaldo dando passe, o Divaldo não percorre todos os chakras. O que ele faz? Ele vai só no chakra da coroa. Já viu? Não, que aí vai, né? Porque não é só você canalizar pelo pensamento, que através do Sushumna, né, que começa exatamente, né, a partir do chakra da coroa, ele irradia e toma conta de você todo. Aí você fala, tá, então, na realidade, tudo é uma questão de intenção. Com que intenção você está passando um determinado tipo de fluido? Se você tem o conhecimento, você canaliza pelo teu conhecimento para onde vai aquela energia. A gente costuma dizer, quando a gente está num processo de tratamento de alguém, uma estrutura, por exemplo, psíquica, quando eu canalizo o violeta elétrico, o que é o violeta? Um violeta muito cintilante, como se eu tivesse jogado uma luz nele. Né? O violeta elétrico ele tem nível de consciência. É como se fosse uma partícula que você joga e ele por si só ele sabe o que ele vai fazer. Se eu tiver pensamento, falar assim, olha só, vamos irradiar agora para os rins dessa pessoa, vamos pensar agora no pulmão, aí você fecha os olhos, pô, eu sei o que é um pulmão. Então tá. Por isso que é comum, né, quando você começa a se aperfeiçoar nessa área de tratamento e cura, né, porque é uma coisa que todos nós temos que entrar em um determinado momento, né, porque para curar o próximo,
você também está se curando. Né? Ninguém cura o próximo sem fazer a autocura primeiro. Né? Então, esse processo é um processo de misericórdia. Jesus fala isso. Né? Que você vai e consola aqueles que precisam de consolo, né? Vai e prega a palavra do Evangelho. Jesus sempre coloca no imperativo, faz agora, faz agora. A gente fica sempre imaginando que é depois. Não, faz agora. Você olhar, né? Deixe brilhar a vossa luz, sede perfeito como perfeito é vosso Pai. Ele sempre fala no imperativo, porque nós temos essa condição. Essa condição é a nossa mônada, é o nosso Atma, é a centelha divina. O que a gente tem que fazer é tirar a estrutura sombria dela, que é exatamente o que? O ego. Né? Então tem que fundir esse ego, como a gente viu nos slides anteriores, para que a minha luz possa brilhar, para que a sua luz possa brilhar. Quando ele falava, por exemplo, de que a luz tem que estar no alto, ele se referia a Cesareia, Jesus falando que Cesareia era uma cidade mais alta. Ele falava que a luz foi feita para colocar no alto. Onde é que está o candelabro? Onde é que está a luz da nossa alma? Né? É a referência da pineal. Se existe uma morada, René Descartes disse isso, né? Se existe uma morada do Espírito, ele dizia que era pineal. Né? Eu não concordo com ele. Se existe uma morada do Espírito, eu acabo sendo concomitante com o que pensa a fraternidade branca. Né? É a câmara secreta do coração. A pineal é uma glândula extremamente importante, porque ela é captadora de estímulos eletromagnéticos e transforma estímulos eletromagnéticos em eletroquímicos, né? Através de um hormônio chamado melatonina. Essa melatonina tem N propriedades, mas assim, ela é apenas um captador, como se fosse uma antena. Né? Mas o que dá o sentido, aquela captação de onda que eu peguei, é o coração. Por isso que eu acredito fielmente, eu discordo de René Descartes, né, quando ele dizia que se há um local de moradia da alma, esse local é a pineal. Eu acho que não, eu acho que a fraternidade branca está mais certa, é o coração. A pineal é apenas uma captadora eletromagnética para transformar em estímulos eletroquímicos e poder fazer o contexto junto ao corpo físico. Agora, estava comentando a respeito de passe, todas essas questões, e eu estou trabalhando numa sala de passe, né? E há uma literatura que eu estava examinando, e lá faz uma classificação do passe magnético, que é aquilo que, segundo essa classificação, tem que coordena a própria pessoa. Né? O passe espiritual, aquele que o passista é apenas um intermediário. E o misto. O passe misto, que é a mistura dos dois. Isso tem algum interesse prático para mim, por exemplo, que estou ali? Olha, quem quiser realmente entender do conceito de passe eletromagnético, deveria estudar Mesmer e Hector Durville. São os caras que talvez mais contextualizam. O magnetismo é sim capaz de fazer entortar uma caneta, como aquele Uri Geller fazia. Né? Então tem pessoas que têm força magnética. O único problema é quando você doa o teu fluido magnético, né? Esse conceito de doação, ele é da sua estrutura biológica, né? Você se desgasta. Quando você doa o fluido consciencial, o fluido que é trazido pela espiritualidade, você é apenas um canal. E 90% das casas de espírito trabalham com passe misto. Por quê? Eu já expliquei isso. Por que há a necessidade de ser o passe misto? Vocês vão me dizer. A calça jeans pode ser remendada com uma gaze? É a mesma coisa. Então, eu preciso do ectoplasma do médium, eu preciso da higienização biológica do médium, por isso se recomenda o jejum, por isso se recomenda não comer alimentos pesados, como a carne vermelha, para que essa doação dele seja um ectoplasma limpo. Por quê? Porque eu preciso usar aquele ectoplasma para sanar doenças. Porque você não vai remendar uma calça jeans com uma gaze. Então, 90% dos centros trabalham com o passe misto, exatamente por isso. Tá certo? Bom, depois que ele passou pelas nádeas, né, ele chega no sistema nervoso. Né? Sempre, como diria André Luiz, todo processo mediúnico inicia no sistema nervoso central. Então, ele vai, através do sistema nervoso central, fazer o quê? A captação. E qual é a representante dessa captação fluídica? É a pineal. Tá? Então, a pineal tem uma estrutura de captar esse estímulo eletromagnético e transformar em eletroquímico. Por quê? Porque tem que ir para o sistema endócrino. Se você reparar,
cada chakra tem um plexo nervoso e um determinado tipo de glândula endócrina. É aquela que produz um hormônio que tem uma propriedade química que vai fazer alguma estrutura de alteração através da sua corrente sanguínea. Então, o fluxo saiu do sistema nervoso central, os pulsos eletromagnéticos que são feitos na mente, ele imediatamente aciona o que é a glândula. A glândula acaba jogando o quê? Para fora um determinado tipo de hormônio. Esse hormônio cai aonde? Na corrente sanguínea. Esse sangue carreia e leva para as células. Na célula é que é gerado o quê? A energia através das mitocôndrias. Então, na célula, no citoplasma, lá onde tem as organelas, entre as organelas tem o quê? As mitocôndrias, que vão gerar o quê? O círculo de Krebs, com a fisiologia e a anatomia do corpo sutil. Quando você junta essas duas coisas e você canaliza pela tua fé determinados comandos de vibração, vou canalizar aqui um verde que vai higienizar, vou canalizar ali um amarelo para cicatrizar, vou canalizar um violeta para fazer uma psicoterapia nessa pessoa. Quando você tem esse conhecimento, você vai conduzindo o fluxo de energia e aquela pessoa realmente está sendo tratada. Não importa se ela esteja aqui ou se ela está no Japão. A gente vê se a gente consegue hoje fazer um exercíciozinho através de uma senhora que ele trouxe para a gente poder canalizar, começar a treinar, fazer cura à distância. Porque quando eu faço uma cura à distância, um tratamento à distância, a gente está ativando a quinta força do universo, que é de sincronicidade. Como é que eu faço isso? Eu capto o registro, Você pode captar o registro apenas olhando, A gente, dentro da minha formação, de curador prânico, a gente aprende a captar registro na mão. Capta o registro na mão. Então, normalmente eu olho, fecho, puxo pro asna e vou na mão. E aí, com pouco tempo, eu começo a acessar a pessoa. Eu assim, caramba, eu vou no chakra tal. Ih, aqui tá sujo. Isso aqui não tá bom. Aí fala, deixar aqui? É verdade. É verdade. É só conversar com qualquer pessoa que tem uma boa formação em Pranic Healing, que é cura prânica, elas têm essa capacidade. A gente treina isso. Durante anos e anos, a gente treinou isso, fez a formação, e você vai começar a ver que isso é real. Então, esse conceito de estruturação da fisiologia do corpo sutil é muito importante. Agora, eu vou falando do chakra, vocês vão botando a mão. Chakra da coroa. Em cima. Chakra da testa. Chakra da testa. É o Guru Chakra. Asna. Asna. O asna é que dá o conceito de consciência, junto com Lalana. Lalana é esse aqui, tá? Esse aqui é o asna, esse é o Lalana. Aí você fala assim, quando eu quero, por exemplo, desconectar um espírito obsessor, que está num processo de possessão, a gente age normalmente no asna, Você simplesmente canaliza, você vai no asna da pessoa que está lá no processo de possessão, só pelo simples tocar, inoculado, pode ser de longe ou pode ser perto. Às vezes de perto é melhor, porque tem o teu estímulo eletromagnético que acaba rompendo esse elo de ligação que o obsessor faz. Então, quando você coloca lá e mentaliza, você não tem permissão para continuar acoplado a esse corpo, normalmente a pessoa cai para frente e o espírito é lançado para trás. Eles desconectam, porque o que faz a conexão é o quê? É a troca dos fluidos perispirituais. Então, ele se aproxima, e às vezes com autorização da espiritualidade maior, e acaba fazendo um processo de possessão. E a possessão existe, Kardec, no livro dos Espíritos, inicialmente ele diz que não, mas lá na Gênesis, no quinto livro, ele fala assim, me enganei, existe possessão sim. O que é a possessão? A possessão pode ter uma possessão boa e pode ter a possessão ruim. A obsessão sempre é ruim, mas a possessão pode ser boa. Um espírito de muita luz verifica que você tem condição, ele pode se apropriar de você para fazer uma cirurgia, por exemplo. Não deixa de ser uma espécie de possessão. Onde alguma coisa, que a pessoa tá... Normalmente, os conceitos de transmissão são feitos através da inspiração. Então, você tem o processo de inspiração, o espírito consegue canalizar. Só que assim, quando você vai psicografar, quando a gente começa a psicografar no início, a quantidade de informação que o espírito dá é um absurdo. Porque muita gente pensa que é assim, na psicografia. Escreve aí. Aí, não sei o que, ele não está ditando para você. Não é não? Ele passa um nível de informação de velocidade absurda. E você tem que codificar. Por isso é que você tem, às vezes, interpretações equivocadas. Você vê como é que Chico
era de um desenvolvimento absurdo, porque o fluxo de informações que via é quântico, né? A informação na psicografia é quântica, ou seja, vem por pacote de quanto, de quantidade. Então vem aquele bolo de informação. Aí vai no cérebro e você começa a codificar, para escrever. Então aquela informação que foi passada para você em frações de segundo, você vai escrever 2 páginas. Mas se você não tiver o conhecimento, o espírito vai ter dificuldade. Então os espíritos, às vezes, eles para se comunicar, eles preferem uma pessoa que tem um nível de conhecimento para poder interpretar. Ou seja, não distorcer o que eles estão querendo passar. O que é mais fácil? Você falar com uma pessoa que vai entender tudo o que você está falando de uma forma clara, objetiva, ou você falar com uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar? Não é muito melhor você falar com uma pessoa que tem facilidade? Os espíritos fazem a mesma coisa. Quando eles começam a ver que não estão tendo êxito no processo de comunicar alguma coisa, eles acabam falando, poxa, esse médium não está preparado. Por isso o Espírito Verdade dizia, amai-vos e instruí-vos. A gente tem a obrigação de cada vez mais buscar a instrução, buscar o conhecimento, para que a gente possa ser um veículo mais palatável para os espíritos. Os espíritos reclamam muito da falta de disciplina dos médios. O médium pensa que ser médio é só 1 dia, 2 dias antes do trabalho mediúnico, e não é. Médio é médio 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tá? Aí você fala assim, caramba, bicho, mas é muita disciplina. Ninguém quer. Ninguém quer essa disciplina. Todo mundo quer dizer que quando a sua vida deu um problema, a culpa é do outro, a culpa é do obsessor. Né? Nunca ninguém olha para o espelho, a culpa é sua. Se a vida é sua, deu um problema na sua vida, a culpa é sua. Ah, mas esse problema é kármico. Pois é, foi besteira que fez lá atrás. Então não adianta a gente querer passar a culpa para o próximo, porque na realidade a culpa sempre é nossa. Né? Então você começa a ver, tem um amigo meu, né, que dizia assim, cara, ser espírita é muito complicado. Esse negócio de ficar assumindo a responsabilidade por tudo, até as coisas ruins que me acontecem, claro, as coisas ruins na realidade é o quê? Alguma coisa que você plantou errado, ou equivocado lá atrás, e está colhendo o que você plantou. Ninguém colhe, ninguém planta vento e vai colher brisa. Vai colher tempestade, amigo. Está plantando vento? Vai colher tempestade. Então você começa a ver que a gente tem que estar muito atento ao que a gente está plantando, que sementes a gente está largando no mundo, porque a gente vai ser responsável em colher aquilo ali. Como diria o velho ditado, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que você dá para o universo, você recebe, e às vezes recebe em dobro. Quer mais saúde para a tua vida? Dá saúde para os outros. Quer mais paz na tua vida? Dá paz para os outros. Tudo que você dá ao universo, o universo retribui para você em dobro. Isso é real. Por isso Francisco de Assis, com muita sabedoria, dizia o quê? É dando que se recebe. As pessoas só querem receber. Ninguém quer dar nada. A lei é o seguinte, primeiro para receber, você tem que doar. Tem que se dar. Né? Aí você fala assim, não, eu quero só receber. Esse é o egoísta, né? O egoísta só quer para ele. Tudo para mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu também. E o egoísta sempre se dá mal. Porque na realidade o princípio do universo eu tenho que dar o que eu quero receber. Se eu quero receber amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero receber equilíbrio, eu tenho que dar equilíbrio. Se você não dá nada disso para ninguém, como é que você vai receber isso em volta? Você não está dando. Como se fosse uma caixa de correio postal lá que tem o teu nome. Se você não quiser processo kármico, não assina nada. Como é que você se livra do processo kármico? Não assina nada. Quando eu faço alguma coisa, olha, quem fez isso fui eu, não se esqueça. Igual político, né? Você está assinando a tua caridade. Vai voltar. De alguma forma vai voltar para você. Mas o que a gente aprende? Apenas doe. Não assina. Aquela passagem do Evangelho que a senhora vai na carruagem, uma carruagem muito bonita, e leva a filha, e ela para distante, para não deixar as pessoas intimidadas, porque ela era rica, e ela leva a filha para aprender. Ela fala assim, minha filha, se eu dou alguma coisa, é do meu dinheiro. Então eu trouxe você aqui para você doar o que é seu, que é o seu tempo. É a sua caridade, é o seu amor. Isso é real. Porque se uma filha de 14 anos, mãe, eu quero dar isso. Quem comprou isso? É a mãe. A filha em si não está aprendendo nada. Então ela se veste de uma forma muito simples para não chocar as pessoas que ela está visitando em caridade. Quem é ela? Ninguém sabe. Qual é o nome dela? Ninguém conhece. De onde ela vem? Só Deus sabe. E esse exemplo
exemplo no Evangelho, exatamente o exemplo que mostra que a gente deve se doar apenas sem querer o quê? Retorno, retribuição, gratidão, agradecimento. Não quero nada, amigo. Pelo fato apenas de exercitar a caridade, por isso que fora da caridade não há salvação. Por quê? Se eu faço caridade para o universo, de alguma forma aquela coisa vai voltar para mim e não volta às vezes pela mesma pessoa. Então esse processo é bastante interessante. Então estamos aonde? No asna. Tá? Laríngeo. Cardíaco. A boquinha do cardíaco, o sushuma, traz o talo energético aqui no centro. Né? Mas ele sai numa boquinha, ele vem assim na altura do coraçãozinho mesmo. Né? Por isso você vê muita gente, né, quando vai no cardíaco, vai lá no lado esquerdo do coração. Mas se você fizer apenas no talo energético, você também está trabalhando. Né? Eu, por exemplo, eu não vou nos locais específicos da boquinha do chakra. Eu vou sempre no talo energético. Mas é indiferente, cada casa espírita acaba adotando uma forma de trabalhar. Cardíaco, ok. Plexo. Na altura aqui, ó. Não tem esse ossinho aqui? No externo. Está na altura do externo, mas um pouquinho mais abaixo do externo. Aqui, que é o plexo solar. É chamado de Manipura, cidade das joias. Daqui você tira qualquer fluxo vibracional. Qualquer cor você pode tirar daqui. Eu quero tirar verde, pode tirar daqui. Eu quero tirar azul, pode tirar daqui. Eu quero tirar branco, pode tirar daqui. E ele produz tudo, porque é o centro da vontade. Por isso é chamado de cidade das joias em sânscrito. Manipura. Manipura, cidade das joias. Então, daqui é através desse sistema, desse chakra, junto com asna, que você faz escudamentos no mundo espiritual. Às vezes você está sob ataque, né, de trevosos, normalmente pela força da vontade e o nível de consciência. Se você olhar alguém tentando se defender, está saindo um raio daqui, outro raio daqui, forma um escudo. Né? Então, é através da minha vontade, da minha consciência, por isso que tem, né, o desenho que vocês têm no material de vocês, exatamente uma menina sendo atacada por trevosos e emanando aqui um fluxo de energia do plexo e do asna. Por quê? Nível de consciência de proteção e o centro da vontade mantida. O que a gente consegue ver? Que o ser humano não tem a capacidade de se manter muito tempo concentrado. Por isso é que a gente às vezes precisa de um objeto ou de uma referência para continuar mantendo a nossa fé viva. Né? A gente fala assim, eu não preciso de nenhum objeto. Ótimo, isso aí é o cara que já topa de linha. Mas às vezes você, por uma questão de não ter essa capacidade, né? Não criar uma ideoplastia, não precisa da imagem de Jesus. Jesus está na minha mente, eu penso aqui, pum. Eu gosto, eu vou botar uma imagem de Jesus sim. Mas olha, eu aprendi no centro espírita que não pode ter imagem. Vai ler a Libertação lá no finalzinho, quando André Luiz fica pasmo, quando ele olha na igreja e fala assim, mas eu sempre aprendi que imagem não tem nada a ver, essas imagens estão resplandecendo luz. Aí o Gúbio explica para ele o quê? Meu filho, 400 anos, todo mundo emanando amor ali para aquela imagem de Maria Madalena, de Maria, de Jesus. As imagens são condensadores, elas vão o quê? Absorvendo. Quando você se conecta a elas fazendo uma prece, poxa Maria, me ajuda, não sei o que, olha para São Jorge, o que acontece? Ela te devolve, você se conecta com ela, ela te devolve luz. Aí o Gúbio, né, explica que o André não entende aquelas pessoas que estão emanando fluidos de oração para aquela imagem, estão recebendo de volta assim um turbilhão de luz e estão se purificando. Aí André fica assim, mas como pode? A imagem está exalando? Não, eles funcionam como condensadores. Eles simplesmente armazenam esses eflúvios, né, que são emanados durante centenas de anos. Aí você pega essas igrejas antigas, né, e centenas de anos ali, né, pessoas fazendo preces, orando tal, e usando a imagem como referência. Essas referências da imagem viram condensadores. E elas o quê? Vão trocar energia. Outra pessoa que chegou lá e puxa, me ajuda, não sei o que, daqui a pouco ela começa a receber aqueles jato de luz. Isso está narrado pelo André Luiz no livro Libertação, né? Quando eles já estão, eles já estavam fazendo a última cilada para capturar, para matar Margarida, né? Eles vão numa igreja e aí eles vão lá e começam a entender que a coisa não era bem como eles pensavam, né? E aí como é que eles vão ganhando? Como é que o Gúbio vai ganhando um por um? Ele vai entendendo a vida particular de cada um e vai trazendo a explicação de por que aquele sofrimento. Então o amor vem quebrando os elos
todos. Por isso que é libertação no nome do livro. Porque eles vão se libertando daqueles grilhões, daquelas amarras que eles fizeram pelo ódio, né, pela incompreensão, pela vontade de vingança. Tá? O livro é belíssimo. Vocês estão estudando agora, já começaram a entender o que é isso, né? Já contou a história. Contei a história toda, acabei com o curso. Pode ir pro próximo, porque isso já foi. Chácara do umbigo. Chácara do umbigo. Onde está? No umbigo. Chácara do baço. Do lado esquerdo. Mais ou menos aqui, ó. Tem a costelinha, na última costela flutuante, ele fica mais ou menos aqui embaixo. Fígado, só para a gente lembrar. Do outro lado, pega essa parte toda aqui. Pâncreas. Aqui. Mais ou menos. Rins. Atrás, né? Quando a pessoa olhasse aqui, ele estaria aqui para trás. Aí seria mais fácil representar ele por aqui assim, né? Então, chakra baixo, ok? Chakra sexual. A altura do pubis. Chakra da base. Lá embaixo. Lá no processo com oxígeno, né? Aquela fusão das vértebras, você encontra ali, tem a boquinha para baixo. Então, isso é importante para quê? Para a gente entender que, na realidade, os chakras têm vórtice anterior e vórtice posterior. Tem muitas vezes, às vezes, em tratamento, eu trabalho na Casa da Luz, né? Com a Apovedente de Goiás, e às vezes é comum você ver quando a pessoa lá do centro, o médio vai, bota a mão e às vezes vai apertando aqui, vai apertando ali. Aí a pessoa que não conhece, depois que vai fazer massagem minha aqui, às vezes não, às vezes ele já está com alguma entidade ali e existe um processo chamado marmas, né? Onde são pontos de fixação, às vezes de energia. Né? Tem marmas musculares, marmas ósseos, tá? Tem vários tipos de marmas. E às vezes o médium, por intuição ou por inspiração, ele vai e começa a apertar em determinados pontos. Principalmente, né, os marmas que estão ligados ao sistema nervoso central, que descem através do nervo vago. Então quando você, às vezes, está muito tenso, se você pegar essa região aqui, ó, aqui de trás, ó, e começar a fazer determinadas massagens com alternativas de dedo, ó, só pelo fato de você fazer isso aqui, ó, você não precisa ser massagista, não. Você vai reparar que já começa a te dar uma fluidez energética, você começa a arrepiar um pouquinho. Caramba! Porque tem muitos marmas aqui que estão ligados ao quê? Ao fluxo energético que vai descer pelo sushumna. Então, quando você começa a fazer essas compressões, né, o nervo vago, que está ligado diretamente ao sushumna por N raízes, né, dos 12 pares cranianos, eles começam a relaxar e a energia começa a fluir. Então é por isso que às vezes numa cirurgia espiritual, você vê às vezes, né, antes do cara fazer a cirurgia, ele começa a tocar e a apertar alguns pontos. Então isso é comum, isso faz parte do processo, né? Tem gente que fala assim, não, você não pode tocar no paciente. Depende de quem está trabalhando com você, né? Se for de repente um espírito oriental, ele vai tocar, amigo. Ele vai botar a mão em você, vai apertar determinados pontos, que ele conhece isso. Outros não, que só preferem trabalhar com fluxos de inoculação fluídica, ok? Bom, então a gente vê aí, ó, canal central, né? Os chakras que a gente falou, aqui o esplênico. Por que o Leadbeater não citou, não disseram para ele o Swadhisthana? Porque na altura do Swadhisthana, logo acima do Swadhisthana, tem o Brahma Grantes. O que são os grantes? São como se fossem chaves que abrem uma determinada válvula. Então o Brahma Grantes é o primeiro grande que se abre para a subida da energia telúrica, né? Chamada Kundalini, né? Que você já deve ter ouvido falar. E aí quando o Leadbeater foi apresentado essa energia da Kundalini, né? Os grandes mestres do ashram falaram assim, poxa, esse cara é um bispo anglicano, não entende nada disso. É melhor a gente não falar sobre isso, porque ele pode não entender. Tá? Então por isso que muita gente às vezes fala, eu trabalhei no centro espírita, porque toda vez que eu falava de Kundalini, queria explicar, nossa, a diretoria me chamava, você tá louco, você não pode falar isso, porque Kardec não falou. Eu falei, pô, Kardec não falou tanta coisa, porque não deu tempo. Kardec se preocupou na coisa mais essencial, que era a reforma íntima, que era a transformação moral. Mas tinha muitas outras coisas que deveriam ser faladas, que não deu tempo. Não deu tempo para falar. Mas ele estimulou que a gente continuasse buscando. Eu era proibido de falar de Kundalini, não podia falar de grandes, não podia falar de mar, porque isso não estava escrito na codificação. Eu falava assim, vamos ler André Luiz, que André Luiz fala de tudo isso. Só que ele fala de uma forma sutil. E usa outras palavras, mas ele fala. E
força Kundalini é coisa do demônio. Olha aí, tá vendo? Isso é um absurdo. E aí o Leadbeater, nesse ponto, muita gente acusa ele, tadinho, e eu vou defendê-lo aqui nesse momento. Por quê? Ele fala aqui, ó, vou mostrar aqui o texto que ele escreve, tá? Para vocês não pensarem mal do bichinho, né? Olha aqui, ó. Leadbeater, sacerdote da igreja anglicana, bispo da igreja católica, liberal, clarividente, escritor, orador, maçom, e uma das mais importantes personalidades da sociedade teosófica no Ocidente. Foi tutor de Krishnamurti e seguidor de Helena Blavatsky. Helena Blavatsky é que leva ele para a Índia. Indo para a Índia estudar na Sociedade Teosófica da Índia. Tá? Compilador da cultura hindu, ele chegou lá e começou a copiar. Então ele publica em 1927 esse livrinho, Os Chakras, e ele traz para o Ocidente esse nível de conhecimento que não existia aqui. 90% da casa espírita vai pegar em Leadbeater para estruturar seus cursos de passe. Tá? Só que ele era o precursor. Ele foi aquele cara que trouxe o início do conhecimento. Tem muito mais conhecimento. Né? Mas a casa espírita, nesse ponto, parece que meio que freou. Talvez com medo, né, de não aprofundar determinados conhecimentos, como é exatamente perigoso você mexer com a energia da Kundalini, sem você saber o que você vai fazer com ela. Porque é um fluxo de energia muito grande. Né? E o Leadbeater, né, ele teve sim, né, vamos dizer assim, um bom senso de escrever uma coisa que ele deixa lá. Olha, eu não sei direito o que é não, sabe? Mas tá aí, olha só o que ele bota. Ele bota, né, esse nome centro de força. Ele não quer usar a palavra chakra, que é uma palavra em sânscrito que representa roda. Então ele usa centro de força, né? Chamando de raiz, que seria o básico, o baço, porque não passaram para ele o chakra sexual. Como eles viram assim, poxa, olha só, esse cara não vai entender o que é o Swadhisthana, ele não vai entender que acima do Swadhisthana está lá o Brahma grande, que libera a força Kundalini. Faz o seguinte, o baço é importante? Claro que é. O baço é o filtro, né, do sangue, da quantidade de fluido vital, quantidade de ectoplasma que essa lá do braço é muito grande, principalmente muito utilizado em cirurgias espirituais e passes também. Né? Então o baço realmente, para o mundo espírita, ele tem uma importância enorme. Tá? Mas ele não consta, por exemplo, nos 7 chakras primordiais da cultura hindu, que faz e perpetua isso há mais de 5.000 anos. Né? Então, o motivo é devido ao contexto espiritual. Então, ele cita o baço. Depois, ele cita o quê? Né? O chakra do umbigo, que na realidade não é umbigo, é o plexo, que o umbigo é uma coisa, o plexo é outra. Né? Ele meio que... O cardíaco, o laríngeo, o frontal, quando ele fala o frontal, né? O frontal que a gente fala é esse aqui da testa. Aqui é o asna. Mas, na realidade, como eles têm duas bocas que se unem, né? Quando você olha, parece que é um só. Você olhando de frente assim, a sensação é que é um só, mas são dois. Porque esse chakra aqui, que é o Guru Chakra, ele está ligado diretamente ao Sahasrara, ao chakra da coroa. E esse aqui está ligado ao nível de consciência. Ele é o dos 7 anões, né? Os 7 anões é uma parábola para ensinar a criança que existem 7 chakras. O mestre é exatamente esse aqui. Quem era o Dunga? O Dorminhoco? Quem era não sei o quê? Né? Quem era o Zangado? Não vou entrar nesse detalhe. Mas você vai ver que a prudência do Leadbeater está citado no final do livro, na página 126 a 135. Olha o que ele vai falar. E é bem provável que André Luiz, como espírito, tenha recebido essas influências do Leadbeater e tenha feito uma classificação que a gente vai ver na frente. Olha o que ele fala. O chakra do baço, olha só. Nota 1 da página 30 do livro citado. O chakra do baço não está indicado nos livros da Índia. Em seu lugar, aparece um centro chamado Swadhisthana, que é o chakra sexual, situado na vizinhança dos órgãos genitais. Tem o mesmo número de nadis, 6. O qual assinala as mesmas pétalas, 6 pétalas. Em nosso entender, aí o Leadbeater se posicionando. Olha a prudência dele. O despertamento desse centro, que é o sexual, o Swadhisthana, deve considerar-se como uma desgraça, pelos graves perigos com ele relacionados. No plano egípcio do desenvolvimento, se tomavam cuidados para não desenvolver esse chakra a partir de uma certa idade. Né? Então, ele cita isso. Muita gente fala mal do Leadbeater, mas fala assim, olha só, não faça isso, pelo amor de Deus. Ele é que
trouxe a cultura hindu para o Ocidente. E ele foi muito comedido e de muito bom senso citando isso. Então eu defendo o Leadbeater, é o seguinte, olha, eu não sei, no fundo ele falou o seguinte, ó, eu não sei bem direito do que se trata não, entendeu? Eles não colocam o baço, mas tem esse tal de Swadhisthana aí, tá? Mas ele deixa claro a ignorância e o desconhecimento dele, que isso mereceria um estudo mais apurado, né? Então, eu não acredito que o Leadbeater tenha feito um desserviço para o mundo espírita, como muita gente fala, não é isso. É porque as pessoas não vão lá no livrinho dele para poder entender a própria manifestação de ignorância que ele acabou tendo. E aqui está exatamente o que a gente precisa entender para associar as culturas diferentes. Então,